Oi, meu nome é Daniel Magano, eu sou farmacêutico e hoje quero apresentar um estudo clínico muito interessante, muito especial. Trata-se de um estudo feito com Viscoalbum Elixir no tratamento de pacientes com carcinomas de cólon e reto. Foi escrito e estudado por Dietrich Boye e Kutsch e foi publicado em 1980. Então, o primeiro comentário é que esse é um dos primeiros estudos clínicos realizados e publicados com o preparado Elixir, que havia sido recém-lançado na Alemanha e nos países de língua alemã, e é um estudo, então, retrospectivo. É importante ressaltar que a forma como esse estudo foi realizado atende à forma que era feito naquela época, na década de 1970, que é bem diferente dos estudos que são feitos hoje em dia, que atende uma regulamentação de boas práticas clínicas bastante rigorosa e diferente do que era feito naquela época. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena olhar esse estudo porque, primeiro, traz resultados interessantes, e segundo, também pelo aspecto histórico. Então, o título do estudo é Viscoalbum Elixir em carcinomas de cólon e reto, de Boye e Kutsch. Ele foi publicado em alemão como Elixir bei Colon- und Rektumkarzinom, numa publicação de Denk, Karrer, que são editores, um livreto sobre tumores coloretais, na editora Medizin, Dr. Ewald Fischer, em 1980. O objetivo desse estudo foi estudar retrospectivamente parâmetros como tempo de sobrevida e qualidade de vida em pacientes do Departamento de Cirurgia do Hospital de Viena-Linz, com carcinomas de cólon e carcinomas de reto inoperáveis, tratados somente com Viscoalbum, entre 1972 e 1977, em comparação com pacientes com igual situação que somente sofreram cirurgia paliativa e nenhuma outra terapia oncológica. Então, 27 pacientes com carcinoma de reto inoperável, no grupo chamado R, foi tratado com Viscoalbum Elixir. 37 pacientes com carcinoma de cólon inoperável, chamado de grupo K, foi tratado com Viscoalbum Elixir. Um grupo controle, chamado R, teve 39 pacientes com carcinoma de reto inoperável que passou por uma cirurgia paliativa e não recebeu nenhum outro tratamento oncológico. E não foi possível estabelecer um grupo controle para o grupo de câncer de cólon. A taxa de sobrevida mediana foi calculada como o tempo a partir do diagnóstico de inoperabilidade até o momento em que 50% dos pacientes do grupo haviam falecido. O prognóstico dos grupos R e U foi verificado por meio de 9 parâmetros descritos e o estadiamento foi comparável. A análise estatística do Instituto foi feita pelo método Mann, Whitney e PETO. Os resultados foram os seguintes. Nos casos dos pacientes com carcinoma retal, o prognóstico do grupo R era significativamente pior do que o grupo U. Lembrando, o grupo R é o tratado com Viscoalbum e o grupo U é o de controle, pois os 9 parâmetros eram menos favoráveis. Apesar disso, o tempo de sobrevida mediano do grupo R foi de 11 meses, mais que o dobro do que o do grupo U, que foi de 4,8 meses, com alta significância, de P menor do que 0,001. No grupo R, a taxa de sobrevida de 1 ano foi de 44,4%, e a taxa de 2 anos foi de 11,1%.
enquanto que no grupo U as taxas foram de 12,8% para um ano, ou seja, de 44 caiu para 12,8%, e para 2 anos, no grupo U, foi de 2,6% apenas, em comparação com 11,1% do grupo tratado com Viscum album. No grupo com carcinoma de cólon, os 37 pacientes do grupo K apresentaram uma sobrevida mediana de 8,6 meses e uma taxa de sobrevida de um ano de 44,4% e em 2 anos de 12,8%. Então, a sua curva de sobrevida se mostrou surpreendentemente semelhante à do grupo R. Os pesquisadores observaram também que vários desses pacientes apresentaram metástases hepáticas, tanto nos pacientes que tinham tumores primários no cólon, como aqueles que tinham tumores primários no reto. Então, 32 desses 64 pacientes apresentaram metástases hepáticas e 50% deles foram tratados com Viscum album. Isso apresentou uma piora no prognóstico e então ensejou uma análise separada. E essa comparação foi feita com dados de 177 pacientes com carcinoma de cólon ou reto com metástases hepáticas não tratadas. O tempo de sobrevida mediano dos pacientes tratados com Viscum album foi de 12,6 meses, ante 4,9 meses no grupo de comparação, com uma taxa de significância P menor do que 0,005. A taxa de sobrevida de um ano do grupo tratado com Viscum album foi de 58,6% e de 20% no grupo de comparação. Os números relativos aos pacientes tratados com Viscum album foram comparados também com os de 2 estudos que os pacientes com carcinomas de cólon e reto com metástases hepáticas foram tratados com 5-fluoruracila, sendo que os resultados de sobrevida dos pacientes tratados com Viscum album foram ligeiramente superiores, sem atingir, no entanto, significância estatística. Todos os 64 pacientes tratados com Viscum album foram questionados durante o tratamento sobre a avaliação subjetiva do seu estado. As respostas foram divididas em bom, melhor e não melhor. Os seguintes efeitos não foram observados: mal-estar, vômito, estomatite, diarreia e queda de cabelos. A referência desse estudo está aqui embaixo. Infelizmente, ele não está publicado de forma aberta, mas ainda assim é muito interessante conhecê-lo. Eu convido você a continuar nos seguindo aqui para outras informações interessantes sobre Viscum album, sobre a viscoterapia e outros estudos que eu pretendo mostrar também.